Amados, graça e paz. Eu espero que vocês estejam bem, todos com saúde. Espero que tenham assistido a última aula. E se da última aula ficou alguma dúvida ou algo que vocês queiram acrescentar, por favor, pode mandar por e-mail ou por WhatsApp, tá? E se for para acrescentar, lógico, estaremos falando na próxima aula, acrescentando, e também se for uma dúvida pertinente para a classe, estaremos passando também para que toda a classe a gente possa caminhar e crescer junto. Hoje estaremos falando sobre a atuação do Espírito Santo desde a criação, tá? Até o nascimento de Jesus. Porque a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo já agia desde o princípio, através de toda a história, em todos os tempos. Em todos os tempos. E nessa lição, nós vamos falar da sua atividade da criação até o nascimento de Jesus. Lá em Gênesis 1:1, nós lemos que no princípio criou Deus os céus e a terra. E no Salmo 104, nós temos lá: bendize a minha alma ao Senhor, Senhor, Deus meu, Tu és magnificentíssimo. Estás vestido de glória e majestade, se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina, põe nas águas as suas vigas as suas câmaras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento, faz os seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador, lançou os fundamentos da terra, ela não vacilará em tempo algum. Tu cobriste com um abismo, como um vestido, as aves estavam sobre os montes. Envias teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. Ele cuidou de tudo, de todos os detalhes. E como Ele é maravilhoso, como Ele é todo poderoso, Ele cuidou da criação. A palavra que eu gosto muito, que faz muito sentido agora: harmoniosamente. Os biólogos estão até hoje tentando entender a funcionalidade das coisas. Ele já sabia como tudo funcionava. Ele fez com muito carinho, com muito cuidado. Ele criou para o homem. Ele criou para nós. Criou os animais, deu vida a eles. E lógico, e também, vocês lembram que ele deixou o próprio homem cuidar. Falou: Adão, cuida aí. Cuida do jardim, dá nome aos bichos, cuida de todas essas coisas. A vida animal é obra das suas mãos. A vida vegetal é obra das suas mãos. Ele rega os montes desde as suas câmaras, a terra farta-se do fruto das suas obras, faz crescer a erva para o gado e a verdura para o serviço do homem. Fez para fazer sair da terra o pão e o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. As árvores do Senhor fartam-se da seiva dos cedros do Líbano que Ele plantou. Onde as aves se aninham, quando a cegonha a sua casa é nas faias. No alto dos montes são para as cabras montesas, e os rochedos são refúgio para os coelhos. Percebe aí o cuidado que ele teve com todas as coisas? Percebe aí que ele alimenta, sustenta, cuida. E é muito legal quando você lê lá em Mateus 6,26, que Jesus falando justamente para que a gente conseguisse entender um pouquinho do cuidado de Deus. Olhar para as aves dos céus, que não ceifam, não colhem, nem ajuntam em celeiro, porém vosso Pai Celestial lhes dá todo o alimento necessário. Olhar para os lírios do campo, que não fiam nem tecem, porém nem mesmo Salomão com toda a sua riqueza se vestiu como um deles. Quanto mais vós, homens de pouca fé. Mas o que ele está querendo mostrar é que Deus cuida daquilo que Ele criou. Ele cuida das aves, Ele cuida de todos os animais, Ele cuidou de maneira que eles pudessem ser sustentados e servissem ao homem.
E o mais legal de tudo isso é que até o homem, independente da sua condição, porque ele faz chover sobre maus e bons, sobre o justo e sobre o injusto, porque nós precisamos da chuva. Mas ele está cuidando da sua criação. Mesmo quando ela é rebelde, ele cuida dela. Homem do pó da terra, lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser a alma vivente. O Espírito de Deus me fez, e a inspiração do Todo-Poderoso me deu vida, está lá em Jó 33:4. E quando você lê isso, você começa a entender o cuidado que ele teve com a raça humana. Apesar que de vez em quando você olha a raça humana, você fala, oh, raça, né? Mas a ideia é que ele cuida, porque ele que deu o sopro, essa história, quando você vê, soprou, ele fez o corpo, tornou alma vivente. E o mais legal, quando ele entrega a vida para Jesus, ele recebe o Espírito Santo. Certa ocasião, um cara chegou para Jesus e falou assim, um mestre chamado Nicodemos, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus falou para ele, você é necessário nascer de novo. Aí o cara perguntou, mas peraí, mestre, como é que um homem sendo velho vai nascer de novo? Ele vai voltar para o ventre de sua mãe? Eu posso imaginar Jesus falando, sabe nada esse cara. Ô Nicodemos, você é mestre de Israel, não sabe essas coisas? O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não se surpreendam pelo fato de ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Ele estava falando de nascimento espiritual. Ele estava falando justamente de quem recebe o Espírito Santo de Deus. Quem recebe o Espírito Santo de Deus, quando entrega a vida para Jesus, não é mais a mesma pessoa. Ele muda, ele passa a ser uma outra pessoa. Por quê? Ele passa a ser controlado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus. Ele não tem as suas vontades, os seus desejos, necessidades e paixões são voltadas para o céu. Ele torna-se um outro cidadão, não é mais cidadão dessa terra. Ele se transforma em cidadão do céu. Por isso é que ele muda. Ah, mas ele continua sendo a mesma pessoa tendo com o seu caráter. E ele passa a ter o caráter de Jesus. As suas aptidões que ele já adquiriu são usadas para o reino. Ele não trabalha mais para o seu patrão. O chefe não tem que estar mais no pé dele para ele poder trabalhar. Ele trabalha para Jesus. Por isso ele procura fazer o melhor. Porque ele aprendeu, quer comais, quer bebais, tudo passar para a glória do Senhor. Ele quer fazer para Deus, ele vai fazer para Jesus. Ele não faz para o homem, ele não faz pelo salário e pela remuneração, apesar que recebe para isso e é merecedor disso, e é digno. Mas ele vai fazer o melhor a cada dia, porque ele vai buscar glorificar a Deus em tudo aquilo que faz. Ele tem uma mudança de mente, uma transformação de mente. Isso faz com que ele, mesmo sendo parecido com os outros, criação igual aos outros, mas no momento que o Espírito Santo entrou, que o Espírito Santo entra, a tristeza sai e fica só a alegria. A paz entra e as trevas saem. E ele torna-se alguém que, onde passa, exala o bom cheiro de Cristo. É uma outra pessoa, é uma nova criatura. Apesar de continuar vivendo aqui, experimentando só um pouquinho do céu aqui na terra. O Espírito Santo, lá no Velho Testamento, já equipava dando perícia. Ou seja, lembra quando foram construir o tabernáculo? Na construção do tabernáculo, Deus fez algo maravilhoso naquela ocasião. Como ele precisava de artífices e algumas pessoas com habilidades especiais, o que ele fez? Lá em Êxodo 35:30 até o 35, está mais ou menos assim. Ou melhor, está assim. Depois disso, Moisés, aos filhos de Israel, eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá.
e o Espírito de Deus o encheu de sabedoria. Olha que demais. Entendimento, ciência e em todo lavor. E para criar invenções para trabalhar em ouro e em prata e em cobre. E em lapidar de pedras para engastar e em entalhar madeira e para trabalhar em toda obra esmerada. Também lhe dispôs o coração para ensinar os outros. E ele e Aholiabe, o filho de Ahisamaque, da tribo de Dan, encheu de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e a do gravador, em azul e em púrpura e em carmesim, e em linho fino e do tecelão, fazendo toda a obra e criando invenções. E tem gente que às vezes não entende como está com um problema num dia e à noite o Espírito Santo vai lá e resolve. Ele acorda de manhã, uau! Como é que eu não pensei nisso antes? Se você ora e pede orientação, o Espírito Santo pode dar sabedoria para fazer coisa que você nem imagina. Se deu sabedoria para aqueles homens lá para fazer o tabernáculo. Só que tinha um problema. Lá ele dava o Espírito Santo e depois de um tempo ele tirava o Espírito Santo das pessoas. Agora não, ele é permanente. Você tem o Espírito Santo. Então, diante das situações, é uma pena que o homem perdeu essa sacada de que tem o Espírito Santo. E nosso mundo podia ser muito melhor se o homem já tivesse apropriado disso e deixado Deus fazer. Ele capacita também para liderar. Gente, lembra de Moisés? Moisés, ele foi preparado. Para quê? Para liderar o povo. Você acha que não foi Deus que deu sabedoria? Claro que foi. Não foi só Moisés. Veja José, entendeu? Veja Abraão, até aquela saída lá de Ur, tudo comandado por Deus. Quem é capaz de dar essa capacidade para liderar? Quem é que dá essa capacidade para conduzir? Espírito Santo. Todos os homens de Deus, lembra da unção de Davi? O Espírito Santo veio sobre ele. Inclusive sobre Saul também. Para os reis, eles eram ungidos. E o que acontecia? O Espírito Santo vinha sobre ele. Teve alguns que pisaram na bola? Teve. Mas para conduzir o povo na direção de Deus, Espírito Santo. Concedendo força física. Lembra de Sansão? Lá no livro de Juízes, quem já leu o livro de Juízes lembra dessa história. Se você nunca leu, muito joia, dá uma lida, tá? E lá você vai encontrar um cara que você acha que algumas pessoas acham que é da mitologia. Não, é bíblico, é um personagem bíblico e que a força dele foi dada por Deus. Espírito Santo. Ele era nazireu, consagrado ao Senhor. E o Espírito Santo lhe deu força física. Ungindo reis, dando a eles sabedoria, tá? Inspirando profetas. O apóstolo Pedro afirma que nenhuma profecia foi dada por vontade humana. Como o apóstolo Pedro diz lá na sua carta, 2 Pedro 1,21, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ou seja, os profetas foram inspirados pelo Espírito Santo. Inspirados, lembra que nós falamos sobre isso? Inspirados pelo Espírito Santo. Produzindo, inclusive, é muito legal que o Espírito Santo ele teve o trabalho de produzir vida moral no meio do povo de Israel. Os Salmos, por exemplo, tá? Eu lembro do Salmo 51. Aliás, está aqui, né? Lembra o Salmo 51? Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Em algumas traduções, reto. Tá? Não me expulse da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. E
Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos, antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tá? Tu já conheces inteiramente, Senhor. Salmo 139. Por onde poderia escapar do teu espírito? Para onde fugir da tua presença? E Ezequiel 36, 26 e 27. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes porei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Olha que ele produziu vida moral lá nos Salmos. Ele falou através dos profetas, tá? Como nós lemos em Pedro. Não vem de homem a profecia. E, gente, cuidado com esse negócio de profecia. Simples assim. Profecia. Cumpriu? Profeta. Não cumpriu? Desconsidere o profeta. Tem pessoal que faz uma confusão danada com isso, mas não tem que ter confusão. É muito simples, tá? O Espírito Santo no Antigo Testamento não era otorgado aos homens como dádiva permanente. Ou seja, ele era por uma função específica, por um período específico. No Novo Testamento, ele é permanente. Recebeu o Espírito Santo, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Não perde, não sai, não muda o estado. E lógico, ele vinha sobre alguém em ocasiões especiais, como nós lemos em Crônicas, né? Tá? Ele repousava sobre alguém em ocasiões especiais, com propósito específico, e ele enchia algumas pessoas também com propósito específico. Deus não é Deus de confusão. No Velho Testamento, ele fazia com propósito específico. No Novo Testamento, para que a igreja faça a sua obra. Ah, Bertão, você quer dizer que então que no Novo Testamento a pessoa tem que ser cheia do Espírito Santo para fazer a obra do Senhor? Só faz a obra do Senhor quem é cheio do Espírito Santo. Ah, você pode ser amigo do Evangelho? Pode gostar do Evangelho, pode achar muito bonito as leis, pode achar muito legal, mas fazer a obra é só para quem é cheio do Espírito Santo. No Novo Testamento, o Espírito Santo, a habitação é permanente. Ele habita, eu quero só lembrar para vocês alguns textos, tá? Habitando diretamente no Messias prometido. Eu vou ler para vocês Isaías 11, 2 até o 9. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. E ele se inspirará no temor do Senhor, não julgará pela aparência, nem decidirá com base no que ouviu, mas com retidão julgará as necessidades os necessitados, com justiça tomará decisões em favor dos pobres e com suas palavras, como se fosse um cajado, ferirá a terra, com o sopro da sua boca matará os ímpios, a retidão será a faixa do seu peito e a fidelidade o seu cinturão. O lobo viverá junto com o cordeiro e o leopardo se deitará junto com o bode. O bezerro e o leão e o novilho gordo pastarão juntos. E uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, os filhotes se deitarão juntos e o leão comerá palha como o boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará mal nenhum, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 42, de 1 a 4. Esse é o meu servo a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer, porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Não gritará, nem clamará, nem erguerá a voz nas ruas. Não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante.
Com fidelidade fará justiça. Não mostrará fraqueza, nem se deixará ferir até que estabeleça a justiça sobre a terra. Em sua lei as ilhas porão a sua esperança. E também Isaías 61, 2, que é o mesmo texto que Jesus cita quando ele inicia o seu ministério. O Espírito Santo é sobre mim, para pregar as boas novas, para curar os quebrantados, pôr em liberdade os oprimidos, dar vistas aos cegos, libertar os cativos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Quando ele leu isso aí, ele fechou o livro e ele falou, inclusive, Jesus, né? Hoje se cumpriu essa escritura. O pessoal não entendeu nada. Depois eles vieram perceber e entender o que estava acontecendo. Ezequiel 36, 26 e 27. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. E permanecendo com os convertidos. Isaías 59, do 20 e 21. O Redentor virá a Sião, e aos que em Jacó arrependeram-se dos seus pecados, declara o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com vocês, diz o Senhor. O meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes dele, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Transformando e vivendo no coração do homem crente. Ezequiel 37:14. Ezequiel 37:14. Porém o meu espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz os seus companheiros. Palavra do Senhor. Ou seja, até aqui nós percebemos Deus dirigindo a história, influenciando a história, criando tudo, dando, em algumas situações, o Espírito Santo vindo sobre algumas pessoas, e não em algumas ocasiões ele dirige, usando essas pessoas para conduzir, e aprendemos que no Velho Testamento o Espírito Santo não tinha sido derramado sobre toda a terra, como na promessa de Joel. No Novo Testamento ele é permanente, para conduzir o povo como prometeu lá no passado, a viver uma vida junto dele, próximo dele, perto dele. Esse é o propósito da vida do Espírito Santo. Aquele povo lá em Israel não teve essa possibilidade. Aquele povo caminhou no deserto, alguns deles experimentaram, viram as maravilhas. Nós hoje em dia não temos só aquela lembrança de algumas coisas que passaram. Nós vivenciamos a presença do Espírito Santo em nós, no meio da igreja, agindo no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo. Na próxima semana, a gente continua. Deus te abençoe. Fica na paz.